Boa noite, gente. Eu estou um pouquinho rouco, minha voz não é tão grave assim não, tá? Eu fiquei vendo assim a simplicidade, né? Mas a profundidade da prece quando ela é feita do coração. Como que é bonito a gente ouvir isso, principalmente de jovens que estão começando a trilhar esse caminho tão bacana, já sendo assessorado, já sendo amparado, guiado pelos bondosos espíritos que trabalham nessa seara bendita. E é tão bom isso, né? Porque quando a gente fala com a voz que vem do coração, a gente fala com a voz de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque há muitos anos atrás, professando uma outra religião, eu passei aqui na frente e vi assim, ó, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Eu falei assim, mas como é que esses macumbeiros usam o nome de Jesus para essas coisas? Olha que coisa, gente. Aí a gente vai fazendo uma retrospectiva de todos os ensinamentos do Evangelho, de todos os ensinamentos dos grandes profetas. Lá, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, quando ele fala, meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Jesus, dando continuidade a esse processo de iluminação que a humanidade está proposta pela graça de Deus, vem falando, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na terceira grande revelação, o Espiritismo vem nos dizer, Espírita, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento, e o segundo, instruí-vos. Então quando a gente não conhece, ou seja, a gente desconhece, a gente se perde, fala besteira, erra, e a maioria de nossos equívocos certamente é por esse mal que assola ainda a humanidade, que é a ignorância. À medida que nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento trazido pelo Evangelho, trazido agora pela essa oportunidade bendita do Consolador prometido, porque eu sempre falo que nós espíritas temos um privilégio muito grande, porque estamos diante da grande terceira revelação. Estamos sendo guiados por diversos espíritos. Hoje a gente podia ir lá para o Cabo Folia, vai estar lá não sei quem, gente famosa. A gente optou, nós fizemos a opção, não que a gente não possa ir lá, não é nada disso, mas optamos primeiramente pelo alimento do Espírito, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Isso é interessante. Quem são esses amigos espirituais que nos conduzem até essa casa, senão espíritos amigos, afins? Nossos guias espirituais, muitos de nós, quantas vezes não fazemos uma oração para ele à noite ou para ela? Para esse amigo designado por Deus para nos guiar nessa trilha que leva até Jesus e, consequentemente, até Deus, nosso Pai. Nós temos nosso guia espiritual, nós temos o guia espiritual da nossa família. A nossa família tem um mentor espiritual responsável. O nosso município de Cabo Frio também tem. O estado do Rio de Janeiro tem um espírito que é responsável pelo estado do Rio de Janeiro. E pelo Brasil, nós temos espíritos responsáveis pelo nosso continente, que é a falange do Espírito Ismael, designado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer com que esse continente em forma de coração possa pulsar esse sangue do Evangelho redivivo por todo o orbe planetário. Quem são esses espíritos, meus irmãos? São os espíritos do Senhor. E os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimentam ao receber as ordens de seus comandos, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo a verdade, em que são chegados os tempos, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonas as vossas vozes, e que, em um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Irmãos,
Homens a que amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, mas dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem conhece essa mensagem, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa mensagem, meus irmãos, abre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o prefácio. Como eu sou, parafraseando, né? Aquela cantora bonita, esqueci o nome dela, que toca violão do lado esquerdo. Paula Fernandes, parafraseando a Paula Fernandes. Eu não escolhi a poesia me escolheu. Então, todas as vezes que tem algo poético, porque é uma prece, é uma poesia, mas eu digo mais, ela tem uma profundidade tão grande que ela resume todo esse manancial de luz que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente adentra no capítulo 1 e se esquece do prefácio e daquelas partes filosóficas, daqueles conhecimentos profundos que antecede o capítulo 1. E hoje nós adentraremos no capítulo 16 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do Consolador. Servir a Deus ou a Mamon? Capítulo 16. Esse capítulo é tão grande que, olha só, gente, quantas coisas tem nele. Salvação dos ricos, preservar-te da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade, provas e desigualdades das riquezas, verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimentos dos bens terrenos e transmissão das riquezas. A gente vai fazer um apanhado para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Em 1 hora. Acerca desse tema tão profundo que, na realidade, nós poderíamos resumir isso no apego, né? Um dos maiores obstáculos à nossa evolução, diz o Evangelho. E qual seria o antídoto, meus irmãos, para esse apego? Esse apego tão profundo. E por que ele acontece com todos nós? O antídoto seria o amor. Mas não o amor nessa forma vulgar que a gente fala. A gente fala até fazer amor, vou fazer amor. Para a gente fazer amor, não tem uma coisa assim? Porque a gente já está meio assim, banalizando a palavra amor. Mas o Evangelho vem dizer, não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Mas se o amor é a primeira palavra no alfabeto divino, a reencarnação é a segunda palavra, pois triunfando a morte, ela revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Pois já não é o suplício que ela conduz o homem, conduz a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Nos atentamos nessa última frase. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Ou seja, se o sangue resgatou o espírito, né, no atual estágio evolutivo, nós precisamos, foi uma bênção muito grande, essa materialidade, esse corpo físico, para fazer o resgate do nosso espírito. Só que agora, nesse despertar de terceiro milênio, a coisa é ao contrário. O espírito tem que resgatar da matéria o homem. Por que nós nos apegamos tanto? E quando a pessoa fala, não sou apegado a nada, aí que é apegado. Porque a gente vem estudando psicologia, quando as obras de Joana de Ângeles já vem esclarecendo isso para a gente, quando a pessoa fala assim, eu tenho um coração tão bom, cuidado com essa pessoa. Porque quem tem coração bom não sabe. Olha, eu sou uma pessoa muito amigo, hein? Sai de baixo, sai de perto, é bom nem estar perto não. Eu não sou apegado a nada. Como é que você sabe? Você não tem consciência. Quem é não sabe. Quem é boa pessoa não sabe, é por ser. Eu nunca vi Chico Xavier falando assim, eu sou muito amigo, eu sou muito legal, hein? Eu sou um homem muito bacana. Não fala. Vocês já viram frase de Madre Teresa de Calcutá falando assim, eu sou uma pessoa muito boa. Não fala. Quem é não fala, não sabe. Mas a gente, infelizmente, né, a gente ainda não está nesse patamar. A gente até tenta. Agora, por que tanto apego?
Qual é a nossa trajetória, companheiro? Nossa trajetória vai do átomo ao arcanjo, o livro dos espíritos, tá, gente? Do átomo ao arcanjo. Se foi uma bênção para a gente reencarnar, a gente vai começar a entender agora por quê, né? Olha só, como que se dá todo esse processo? No reino mineral, o nosso princípio inteligente, ele passou, né, pelo reino mineral. Passou. A gente já foi pedra? Então já fui diamante, já fui esmeralda, que a gente quer ser coisa, né, cara. Mas não é. Nosso princípio inteligente, ele passou pelo mineral e teve que agrupar aí, aprender a agrupar, formar o mesmo componente químico, o mesmo elemento químico, átomo a átomo, célula a célula. E isso é um processo muito profundo. E o nosso perispírito, nosso MOB, modelo organizador biológico, ele registrou isso aí. Esse é um registro profundo. Tanto que, se tirar meu espírito aqui, vai ser o quê? Um conjunto de elemento químico. O que é nosso corpo? Cálcio, ferro, fósforo, manganês, hidrogênio, oxigênio, e por aí vai. Então a gente está vendo que é o seguinte, e como é que nós aprendemos a agrupar isso? Para ficar o cálcio formando os ossos, o potássio num determinado lugar, ferro em outro, hidrogênio, oxigênio, como é que foi feita, como é que se dá essa constituição? Desde na fecundação, que esse MOB, esse modelo organizador biológico, vai fazendo que a medicina hoje não consegue entender como é que pode aquilo se proliferando, célula a célula, e vai se constituindo, se formando um corpo. Aprendemos no reino mineral. Mas será que a gente fica por aqui? Não, nós continuamos. No mineral ainda estávamos parados, aprisionados, presos. No vegetal, já começamos a ter, né, as primeiras pulsações, células orgânicas, no sentido da vida, no sentido de vida orgânico, porque na verdade tudo na natureza está em movimento, até o mineral, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, tudo se movimentando. E no reino vegetal já começamos a fazer os primeiros ensaios, temos até hoje o sistema neurovegetativo. Alguém está pedindo para o coração bater aí? Levanta a mão, porque eu não estou pedindo o meu não. É um processo autônomo. Faz sozinho. Será que fica por aí? Não, querido. Caminhamos nossa trajetória, nosso princípio inteligente, ele chegou no reino animal, o instinto, sexo, procriação, o meu. Um vegetal, a gente começou a dar os primeiros movimentos. Começamos a dar o primeiro movimento. No animal, já começamos a nos locomover. Olha que coisa interessante, já sair do local, já desapegar daquele meio ao qual nós nos constituíamos. O instinto, a preservação, trazemos isso em nós ainda. O cheiro é muito mais do que a gente imagina. Eu sempre falo que se o cheiro não bater, a coisa não vai. Não tem que ter um cheirinho assim, tem que ter um cheiro bom. O cheiro vai de cheiro para cheiro, de pessoa para pessoa. É instinto ainda em nós. A raiva, a defesa, o instinto de preservação. Trazemos ainda em nós nossa constituição perispiritual que dá essa forma física. Mas será que para por aqui? Não. Nós nos individualizamos no reino hominal. Mas trazemos toda essa carga de conhecimentos profundo. Tanto que qualquer problema de origem psíquica, a gente começa a sentir. E mas tira a radiografia, tal, não sabe? Mas é o perispírito, são formas mais sutis que estão em desacordo. E a gente sente o coração pulsar, acelerar, fazer não sei o quê, passar mal e ninguém entende. Você tira todos os exames e não está fisicamente. Talvez você não esteja ali em desequilíbrio, em alguma desordem, de ordem biológica, fisiológica, mas no campo da mente, no campo do psicológico, do emocional, a gente sente isso e sente no próprio corpo. Será que para por aí? Não. Nosso caminho é angelitude. É um caminho, sabe, de desprendimento total, porque no reino hominal já conseguimos concatenar os pensamentos, fazer nosso feedback, para frente, para trás, lembrar do que comeu ontem, sabe? Do que projetar o que vai fazer amanhã. Isso é uma dádiva de Deus. Mas o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Então, caminhamos para essa angelitude. Caminhamos para esse nível de consciência, como diz a supraconsciência de Paramahansa Yogananda, da grande mobilidade dos taoístas, do Samazen budista, do Nirvana, do Self, do eu profundo, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Esse mergulho para dentro de si próprio, porque hoje nós vamos enfrentar o mundo. Não, nós vamos enfrentar a nós mesmos. É essa busca desse ser de luz, desse Cristo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Então,
Se o sangue tem que resgatar o espírito, nesse despertar de terceiro milênio, quais são os apegos mais comuns no dia a dia? Eu coloquei aqui para a gente dar uma pincelada. Eu tenho certeza que muitos de nós vamos nos encaixar aí em alguma coisa. O primeiro apego que eu coloquei é a família. Família, meu pai, minha mãe. E a gente sabe que a nossa família não é a nossa família. Não é nossa, porque a nossa família real é espiritual. E a gente vai estudar lá na terapia sistêmica, terapia de família, determinadas famílias que são totalmente fechadas, impermeáveis. Não deixa, não permite outra pessoa. Aí passa-se o tempo, as mãos de Deus, que eu falo que são as mãos de Deus, que pode guiar tudo, vai lá e coloca uma pessoa totalmente estranha. Aí bate de frente com todo mundo. Aí não dá certo. Para poder quebrar esses sistemas fechados. Vem aqui dali, coloca o pé em cima da mesinha de centro, fala, e aí, velho, traz uma cervejinha. Quando pede. Aí a gente começa a bater de frente com essas pessoas. Que isso? Você quer ver uma Joana de que cantou agora, né? A nossa irmã Célia. Aí o cara coloca lá um funkzinho daquele bem pesado só para contrariar. E a gente não entende. Por quê? Nada acontece por acaso. Ou a gente acredita nisso, ou a gente não é espírita. Porque se nada acontece por acaso, essas pessoas não se aproximaram por acaso. E a gente, ao invés de aproveitar, fazer igual as filosofias místico-religiosas ensinam, né? Olha, o que as vozes do alto têm a me ensinar com essa experiência, a gente bate de frente, começa a brigar. Na realidade, nós deveríamos aprender. O que eu tenho que aprender com essa pessoa? Porque essa pessoa daqui, e a nossa filha está lá, apaixonadinha, só para contrariar a gente. Ou o nosso filho. Então, vamos ter que abrir. Não, lógico, não ficar totalmente aberto, não é qualquer pessoa, mas se permitir conhecer novas pessoas. Abrir um pouquinho nossos sistemas, que às vezes estão muito rígidos. Aí, nossos filhos não são nossos. Calil Gibran, ele tem uma frase belíssima, quando ele fala que os filhos são setas, e nós somos os arcos, que nós vamos nos envergar para jogar essas setas cada vez mais longe. Eles pertencem a Deus, ao anelo da vida. A minha mulher, o meu marido. E tem gente que vira uma obsessão terrível, né? Aí, vou de novo a Calil Gibran, quando ele fala, né, que os dois podem viver juntos, mas não juntos demais. A exemplo da lira, que tocam, estão separadas, mas tocam na mesma sintonia, na mesma sinfonia. Os pilares do templo, que juntos sustentam todo o templo, e o orvalho e o cipreste não crescem à sombra uns dos outros. Olha só, comai do mesmo pão, mas não divida o mesmo pedaço. E quantas pessoas estão achando que é meu e tem um título de propriedade e vão sufocando os outros, não permitindo que os outros tenham a sua própria vida, a sua liberdade, a sua individualidade. No apego terrível. Engraçado que na relação a dois, quem mais se apega são os que mais sofrem. Outro tipo de apego aqui, que eu coloquei, eu sei que tem certeza que não tem aqui no Trabalhador de Jesus, é dinheiro. Não tem dinheiro, ninguém é apegado ao dinheiro, gente? Por que o povo está rindo então? O dinheiro, gente, ele é uma bênção. Muita gente fala assim, quem não já viu essa frase, o dinheiro é o mal da humanidade? Eu não sei se é não. Dinheiro, o Evangelho fala isso. Dinheiro, o Evangelho é o livro dos Espíritos. Dinheiro gera trabalho, progresso, e progresso gera dignidade. Agora, como você vai lidar com ele, é outro departamento. Tem gente que é unha de fome mesmo, mão de vaca, sabe, que dali não sai por nada. Aí a gente começa a perguntar, né? Aí vai fazer uma obrazinha, é um sofrimento fazer uma obra, né? Uma obra de caridade, então leva salgadinho. Às vezes é melhor dar o dinheiro, porque gastou o salgadinho, não dá nem para cobrir aquilo ali. E a gente vai se prendendo, sabe, não coça o bolso. Aí eu fico me perguntando, já que o acaso não existe e nada acontece por acaso, então essas igrejas que pedem dinheiro todinho desse povo, não existe. Será que a gente vai ter que reencarnar nessas igrejas para aprender a coçar o bolso um pouco mais? Porque já que o acaso não existe, não é verdade?
Então, a gente será que vai precisar fazer um estágio para aprender a nos desprender do dinheiro? Lógico que nem está falando aqui para usar de prodigalidade, sair distribuindo, não, mas às vezes vai fazer um trabalho de um bem, uma coisa assim. A coisa é difícil, gente. Pagar um carnezinho, às vezes, para ajudar a casa, uma instituição, um trabalho, a coisa não vai, não. Cuidado para não precisar fazer um estágio nessas igrejas, porque nós somos reencarnacionistas. E, na realidade, não é punição. Eu sempre falo que Deus não pune ninguém e não existe pagar nada, ninguém paga nada. São tudo mecanismos educativos para o nosso processo de educação. Às vezes, mecanismos dolorosos para aprendermos a nos desapegar. Outro tipo de apego aqui, vocês não vão acreditar. Doenças. Tem gente apegada à doença. A minha cistite, menina. A minha hernia de disco, ele fala assim, minha hernia de disco. A gente está na fila lá, eu estava na fila do banco lá, a minha pressão chegou a 21/16. A minha chegou a 25 por 18, mas nem sabe que eu estou viva. Vira outra virada da frente, a minha chegou quase 30, meu filho. Esse é um caso fora do normal. Aí a gente vai para a psicologia, entender um pouquinho, né? Por que minha cistite, a minha hernia de disco, a minha glicose. Se você está falando que é teu, vai ficar com aquilo mesmo, gente. Porque já tomou posse, você pegou ela, e é teu, minha que não é. Entendeu? É meu. A tua cistite, tua hernia de disco. A gente vai para a psicologia, Joana de Anjos também vem falando isso, dando uma pincelada no livro Momentos de Iluminação, são os chamado ganho secundário. Já viu falar em ganho secundário? Olha, eu tenho problema. Olha, vai fala com a mamãe de qualquer jeito, não, porque o que é? Ela vem colocando uma mãozinha assim na frente para se defender. Aí não conta para ela. Ela também, malandramente, não quer saber do problema, ninguém faz nada. Nem conta para ela. E ela vai vivendo. E a pessoa vai ganhando. O ganho secundário tem muito mais do que a gente imagina. Olha, eu tenho problema de pressão, hein? Não pode pedir para fazer palestra 2 por ano, não, que altera a pressão. Aí eu vou e não faço. Tem um montão de gente assim. Ganho secundário. A psicologia vem, né, a psicanálise principalmente, vem falando sobre isso. E Joana de Anjos já vem advertindo, convidando a gente a fazer uma reflexão sobre esses apegos a essas doenças. É engraçado que eu tenho uma amiga minha, eu vou contar. A gente chegou na casa dela, porque tem muita gente hipocondríaca, muito mais do que a gente imagina. Não pode vir uma farmácia que está correndo. Tem. Vocês estão rindo, mas eu sei que tem. Ela estava... A gente chegou lá para visitar ela e eu tinha uma moto e tive LER, lesão por esforço repetitivo. Aí eu cheguei lá, falei com ela, a gente foi almoçar, a gente visitava sempre essa família de pessoal muito amigo meu. E ela falou assim, eu falei para ela, por que você está mancando? Eu falei, eu estou com um LER. Ela falou assim, meu filho, olha meu pé, que não posso nem andar. E a mãozinha. Está toda dura. Passaram-se outro mês, a gente foi visitar ela. Aí, uma amiga minha que tinha comido alguma coisa, tinha se sentido mal, falou para ela que estava se sentindo muito enjoada. Não sei se eu vou comer. Ela levantou a blusinha e falou assim, minha filha, olha o caroço que eu tenho aqui, ó. A gente começou a perceber. Na terceira vez, que a gente foi lá, a gente começou a falar assim, o que será que agora a dona fulana tem, né? Alguma coisa, mas a gente viu, deixou para lá. Quando chegamos lá, e aí, está tudo bem com a senhora? Ela atendeu a gente assim, ó. Daqui para baixo, meu filho, parou tudo. Não deu tempo nem para a gente reclamar, não. A gente já reclamar de uma dorzinha de cabeça, alguma coisa. Mas tem pessoas apegadas à doença. Gente, quando a gente está nas trevas, para sair para a luz ofusca. A gente se apega até a coisa ruim. Tem gente que não sabe ver um programa de televisão que não sai sangue lá pela tela. Está acostumado, a gente se habitua a essas vibrações. São apegos tenebrosos. Aí depois está tendo síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, eu não sei o que lá mais, o CID-10, DCM-4, está lá catalogando um montão de doença. Ainda bem que você é psicólogo, depois eu deixo o cartãozinho para vocês, tá? Final do ano. Para se tratar, porque a gente está lá viciado, apegado a esse tipo de programação que só fazem mal. Não é você ficar alienado, olha, 233 pessoas, houve um acidente grave e tal, mas tem gente que fica ali querendo ver o sangue derramando, sabe? Tem prazer, está viciado naquilo ali. Não, jornal não vende. Se não tiver o sangue ali torcendo sem o sangue, o jornal não vende. São apegos terríveis. Outros apegos são fantasias.
Algumas fantasias. Fantasias é uma coisa muito engraçada. A fantasia ela é necessária para a nossa existência. A gente não consegue encarar a nossa realidade, o real, como diz Lacan, né, que fez uma releitura de Freud, das obras dele. Ele fala que o real seria muito doloroso para a gente. Aí a gente cria nossas fantasias. Só que tem gente que cria fantasias demais, fica pegado a muitas fantasias. E muitas dessas fantasias não são reais. Foram fantasias de infância, mas a pessoa criou aqueles medos, aquela coisa toda. Tem uns desejos ali que nem realiza, nem fala para os outros, e fica ali apegado àquela fantasia o tempo todo. Ela vai e volta, e vai mexendo em mecanismos profundos que a pessoa nem imagina. Às vezes acha que é pecado, não vou fazer não, porque isso pode ser pecado. Gente, pecado, a gente tem que começar a colocar isso aqui por terra. Que pecado? Isso é coisa de igreja católica, dos primórdios, que até hoje eles já estão com outro nível de pensamento, outro nível de conhecimento. Minha culpa, minha tão grande culpa. Pecado é você fazer aos outros aquilo que não gostaria que outros te fizessem. Aí a gente tem uns desejozinhos, não estou mandando ninguém fazer besteira não, mas tem uns desejozinhos aqui e ali, e a gente fica, sabe, só na fantasia, e não sai dessa fantasia. Nem realiza, não faz nada, e continua a vida toda. Converse sobre isso, procure um atendimento fraterno da casa, vai a uma psicoterapia, mas liberte-se, porque o momento é de libertação, porque o sangue resgatou o espírito, mas o espírito, nesse despertar de terceiro milênio, tem que resgatar da matéria o homem. Temos que ser resgatado, temos que nos desprender. Por isso que eu coloquei um outro tipo aqui. Mas o engraçado de fantasia, né, dessas fantasias, voltando um pouquinho, é que quando a gente dorme, né, aí a fantasia vem. Porque a gente afrouxa. A psicanálise fala que a gente afrouxa essa rigidez, esse controle que nós temos, né, dessa moral. No sonho, ela afrouxa. Aí a gente vai... Gente, cada sonho escabroso, cada coisa braba. A gente nem sabe por que você está sonhando aquilo. É porque está ali preso dentro de você. Isso é uma visão da psicologia transpessoal, uma visão mais profunda, mas é real em nossa vida. A gente precisa colocar essas fantasias para fora, falar delas, jogar isso fora, sabe? Para poder a gente volitar, ir para planos mais altos. Porque o que pesa no perispírito são essas coisas contrárias ao amor. Contrário, e às vezes são coisas bobas, mas as pessoas estão ali apegadas. Um outro tipo de apego aqui, eu tenho certeza que vocês não têm. Eu acho que vou até passar. Quinquilharia. Já riram. Se riram, olha só. Quinquilharia. Vai fazer mudança. Está lá com o pneu de bicicleta, velho. Televisão Telefuc 16 válvulas, que nem tem nem aquilo ali para consertar. Aquela estante. A estante está lá se desfarelando, lá que não é madeira. Está lá no fundo da garagem. Não, menina, mas dá um jeitinho que conserta. Vidro de perfume vazio, da Avon. Olha só, Diego. Da Avon tem produto bom, gente. Vocês... Tem um montão de coisinha boa, mas a gente está ali preso. A vidro de perfume vazio, um montão de coisa. Sabe? Panela de pressão. Outro dia eu fui visitar uma senhora espírita, ela até pediu para que eu pudesse ler. Lógico que eu não vou falar o nome dela, né? Eu não quero ser degolado. Mas eu vi que tinha um montão de máquina de lavar no quintal. Falei, menina, você tem lavanderia, né? Porque tinham 8 máquinas de lavar. Ela falou assim, não, meu filho... É porque aquele ali falta uma borrachinha, aquele ali falta um botão, aquele ali falta não sei o que. Entendeu? A massa é igual à velocidade da luz elevada ao quadrado. Tudo é energia. Albert Einstein. Tudo é energia. Essas energias estão ali, condensadas. E a gente acorda de manhã com peso, né? Uma dor de cabeça, aquela casa cheia de entulho. Porque muita gente fala que é só rico que entulha. Rico nada, meu filho. Pobre tem um montão de pneu de bicicleta velho, pneu de carro que não tem nem carro, mas está com pneu lá dentro, não sei porquê. Entendeu? Arame, caixote. A gente está lá, aquela coisa. Olha, é uma doença. Eu falei, quando terminar a temporada, que eu alugo casa de temporada, quando terminar, eu falei, vou fazer um leilão, não quero nem saber desse negócio não, porque eu que estou falando ali na frente, o povo chegar aqui e ver um montão de móvel velho ali, porque eu estou falando para aluguel de temporada. Eu vou colocar aquilo para passear, roda tudo, que a massa é igual à velocidade da luz elevada ao quadrado. Eu não quero ter essas energias aprisionadas no meu perispírito, porque nós nos apegamos consciente e inconscientemente. Um exemplo disso é você arruma a sua casa todo dia. Mulher, então, que sou danada para fazer isso, né? Tira uma coisa do lugar, ela diz, alguém esteve aqui.
Não sabe nem o que tirou, mas alguém teve aqui. Não está no mesmo lugar, porque está lá no inconsciente registrado. Depois ainda fala assim, eu não sou apegada a nada. Até a forma de colocar as coisas, tem gente que se apega de colocar as coisas dentro de casa. Um outro tipo de apego, eu sei que aqui vocês não vão ter, é documento. Aquela caixa que está lá em cima do guarda-roupa. IPTU de 20 anos atrás. Menino. É só pegar ali, pagar uma taxinha lá na prefeitura e pega certidão de quitação, acabou. Fica com um papelzinho só. Documento, extrato de banco nem vale mais, aquilo dali já perdeu a cor. Mas está ali dentro. Não, mas tem que juntar, tem que pagar. Outro dia eu fui fazer auditoria, consultoria, numa pousada, eu tirei 150 sacos de papel que não servia. Eu ainda falei assim, se a fiscalização bate aí, vai todo mundo preso, hein? Porque tem um montão de coisa ali que não emitiram nota fiscal. E assim a gente vai, sabe? Se juntando um montão de coisa. Fui visitar também um amigo, eu não faço fofoca não, espírita não faz fofoca, gente. É comentário fraterno. Comentário fraterno. Aí eu falei, menina, você... José Antônio? Ela falou, certidão de casamento. Mas você não é casado com o Sérgio? Mas eu sou divorciado, mas você está guardando isso aqui por quê? Se você já divorciou, tem mais direito a nada, minha filha. Ela não sei, pode precisar, né? Gente, está lá com certidão, coisa que não vai... E a gente está juntando tudo. E vai juntando. E o sangue resgatou o espírito. E o espírito, nesse despertar de terceiro milênio, tem que resgatar da matéria o homem. O momento é chegado para cada um de nós. A grande noite escura dará lugar a uma nova aurora, um novo amanhecer. O sol da regeneração já deveria estar apontando em muitas de nossas consciências aqui. A gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre nossos apegos. Tanto que o outro tipo de apego que eu coloquei aqui, eu sei que vocês não têm. Aqui eu sei que não tem. É livros espíritas. Não empresto, não dou, pior, também não leio. O conhecimento é uma coisa tão profunda que o conhecimento, quanto mais você divide, quanto mais você faz uma palestra, quanto mais você estuda, mais você adquire ele. Quanto mais você reparte, quanto mais você auxilia, mais você adquire, mais você lê, mais você adquire. O pessoal fala que o maior bem que nós podemos fazer, né? A doutrina espírita é a sua divulgação. Eu não digo para a doutrina espírita, eu digo o maior bem que nós podemos fazer à humanidade, porque a doutrina espírita não precisa de bem, ela já é um bem por si só, né? Mas o maior bem que nós podemos fazer à humanidade é a divulgação dessa doutrina de luz, que nos conscientiza tanto de tanta coisa bonita, tanta coisa maravilhosa. E a gente às vezes fica ali com aquele aprisionado que eles vivem. Não, esse é meu. Eu ainda tenho uma desculpa, né? Eu falei, eu sou orador espírita, eu sou palestrante, eu tenho que pesquisar. Eu tenho desculpa para aquilo sair. E quando sai doendo, sabe? É um apego terrível que a gente tem esses livros. Mas nós poderíamos ter um grupo maior. Por exemplo, eu sou espírita porque me deram um livro espírita de presente. Eu nem conhecia. Tanto que eu passei aqui na frente e falei aquela frase, né? É que usa o nome de Jesus para uma coisa dessa. Logo depois estava eu aqui pedindo ajuda ao Beto. Nosso querido, saudoso Beto. Beto, socorro, eu estou passando por isso, por aquilo, um montão de problema. Mediunidade toda estrambelhada, tendo um montão de desacertos, pedindo ajuda a ele. Por quê? Pela ajuda de uma amiga minha que pegou e me deu um livro espírita. Eu li, quando eu li o primeiro livro espírita, eu fiquei apaixonado. Era um romance, mas comecei pelos romances. Por isso que eu não condeno ninguém, porque foi Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. Eu fiquei apaixonado. Aí depois li Pelas Portas do Coração, Morro de Deus, sabe, o Advogado de Deus, Matuto, Esmeralda. Aí eu li o primeiro livro, chamado Nosso Lar. Aí assisti a primeira palestra. Falei, se alguém pegar santo, eu saio correndo. Fiquei lá na cadeirinha. Não sabia, não conhecia, mas o tema era o que é o Espiritismo. O tema era o que era o Espiritismo. A gente vai ver um livro que a gente doa, uma página que a gente oferece, e a gente fica ali, juntando aquilo dentro de casa. Outra coisa também aqui, são móveis, joias, está lá guardado dentro da gaveta. E a gente está vendo hoje marginais, bandidos, rapazes em desequilíbrio, de classe média. E a família está lá trabalhando 24 horas. Eu te dei de tudo. Eu fiz tudo para você, mas não deu amor, não deu companhia, não deu afeto. Porque a gente fica ali para ter, porque é isso que uma sociedade capitalista faz com a gente.
tenha. Não precisa você ser, mas tem que ter. Porque para você ser, tem que ter. Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Aí a gente fica ali trabalhando 24 horas por dia e não dá o necessário. E aprisionando, acumulando, casa ali, apartamento lá, joias ali, fica ali tudo fechado. O meu reino não é deste mundo. O meu reino, né? No meu reino o ladrão, como é que fala? A traça não rouba, não destrói, o ladrão não rouba. Não, meu reino não é do campo da materialidade. Um outro tipo de apego aqui, que eu coloquei, roupas. Engraçado, né? Não, menina, amanhã eu faço uma dietazinha e emagrece, depois vai dar. Vocês não estão vendo? Aí respira, aí a calça entra assim, peraí, e vai respirando, porque a gente fica pegado àquilo ali. Conheço gente de 26 anos, segunda-feira eu começo minha dieta. Dieta da sopa, dieta da água, dieta da lua, dieta de não sei de quê, já fez tudo que era dieta. E não consegue. E aí está ali acumulando um montão de roupa, tudo aprisionado ali com aquele cheiro de naftalina, ninguém merece aquilo, gente. Aquele cheiro guardado. Passou de 6 meses, meu filho, 6, 8 meses. Não está usando? Doa, vai. Tem um montão de gente precisando. A gente fica ali, acumulando os guarda-roupa, né? Sendo tudo acumulado, tudo entulhado. E a gente não consegue se desprender. Mas a gente tem que compreender que o sangue resgatou o espírito. E o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Outro tipo de apego são valores equivocados. Tem muita gente apegada a um montão de coisa. Porque a gente está aqui essencialmente, somos reencarnados essencialmente para mudarmos. Mudar. Porque se a gente não precisasse mudar, não estava aqui. A gente às vezes fica, sabe, aprisionados ao egoísmo, à vaidade, a preconceitos. Às vezes nem conhece, não sabe. Isso não pode pertencer mais a nós espíritas. Aí fica querendo se vingar, a ódio, mágoas. Então, o espírito Júlio Olivier, no Evangelho, ele fala que as pessoas que ainda têm isso não podem pertencer à grande família que tem como bandeira fora da caridade não há salvação. Então a gente tem, sabe, o momento é chegado, se desprender de alguns valores equivocados. Meu ponto de vista, que ponto de vista que nada. O ponto de vista, outro dia nós recebemos uma mensagem na nossa casa, porque o ponto de vista, rolou um papo de ponto de vista, e a mensagem que veio, o espírito amigo que veio falando lá, falou para a gente colocar o nosso ponto de vista no ponto de vista de Jesus. Esse é o ponto de vista. Mas a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim. Você sempre é assim, Gabriela, e vai. E está todo mundo com essa síndrome, que a gente não consegue mudar. Fica apegado a esses equívocos, a determinados visão. A natureza é fantástica. O doutor Rolomei, no livro O Homem em Busca de Si Próprio, ele tem uma frase belíssima. Ele fala o seguinte: o egoísta é engraçado, ele é contrário à natureza. O egoísta denota o ódio que ele tem por si próprio. Olha só, que frase profunda. O egoísta denota o ódio que tem por si próprio. Por quê? Na realidade, nós somos filhos de quem? De Deus. Trazemos as matrizes do amor. Trazemos a luz, porque somos filhos da luz. Trazemos a paz, porque somos filhos da paz. Trazemos todas as virtudes, porque somos filhos dessa virtude maior. Então, o que é a natureza? A expressão de Deus. A natureza, ela doa incessantemente. Flores, frutos, você corta, vem enxurrada, sabe? Transforma-se em humus, aquilo cresce, floresce. É maravilhoso. E quando a gente se prende, se torna egoísta, a gente está contrário à natureza, porque a gente deixou de doar, deixou de fazer, deixou de interagir, deixou de participar. Estamos sendo contrário à natureza, sim. Estamos, na realidade, demonstrando o ódio que nós temos por nós próprios. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. O momento é chegado para cada um de nós, companheiros, para que a gente possa mergulhar para dentro de si e trazer à tona esse ser de luz, esse Cristo de Deus que habita dentro de cada um. Um outro tipo de apego aqui são móveis. Imóveis. A gente fica ali, nossa casa não sei de quê. E tem gente que tem tanta casa que nem sabe mais do que casa tem. Aí já vendo um montão de cidade turística, aquilo tudo fechado, dando mato,
A pessoa não vende, não empresta, não aluga, não dá e pior, nem mora. Parte para a pátria espiritual com aquilo ali. Porque o apego não é só consciente, como eu falei para vocês. O apego é inconsciente. Você sabe que tem uma casa. Depois você vai procurar. Aí veio um montão de espíritos nas mesas mediúnicas, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui nessa mesma casa, logo assim que eu entrei para a doutrina espírita, a gente viu um espírito que estava revoltado, porque tinha um estante enorme, toda talhada em madeira, trabalhada, e o pessoal, os filhos, estavam fazendo pátina, tirando aquela coisa talhada, e o espírito estava revoltado. Porque como é que vai tirar aquele trabalho todo feito em madeira maciça? Que bom que o espírito estava, né? Que bom que os filhos estavam modificando ali para ver se desprende. A gente vai ver o pai de André Luiz no mundo espiritual, o apego ao dinheiro, ao ouro, era lama, mas ele visualizava ali como ouro e sofria. Anos e anos, foram anos de sofrimento, muito mais do que André Luiz. Anos e anos de sofrimento, porque ele estava ali. Enquanto a esposa estava lá em patamares luminosos, ele estava ali preso, né? Ao ouro transformado na realidade de lama. Olha o sofrimento do apego e como nós levamos esse apego para a pátria espiritual. Um outro tipo de apego falecido, o que já foi, o que já não está mais conosco. A pessoa foi e a gente está ali. Por isso que a gente vê a obsessão de encarnados para desencarnados. Porque a gente fala em obsessão, pensa que só a obsessão só é de quem já foi. O espírito obsessor que está me pegando. Mas tem um montão de gente encarnada que está obsediando quem está lá. Já foi. Eles precisam da nossa oração, do nosso amor, da nossa lembrança com carinho. Mas não de ficar ali o tempo todo. Quartos montados. Ninguém pode encostar no quarto. O filho já foi. Dói. Deve ser uma dor tenebrosa, que a gente tem filho, a gente sabe, meu Deus, quando cai a gente já fica passando mal, imagine desencarnando. Mas ele já foi. Tem que se ter esse nível de consciência. A gente fica ali apegado e ninguém entra num quarto, aquelas roupas tá lá, tudo com naftalina, mofo, e a pessoa quer oração. A nossa realidade é espiritual. Então não adianta a gente ficar aqui apegado, sabe, a essas pessoas que já foram, não se esquecer deles. Não, mas é uma lembrança saudosa, envolvida por uma oração, por um carinho. Aí sim, a gente está se desprendendo ao mesmo tempo nessa conexão divina, porque o amor é uma coisa fantástica, né? O amor, aquele filme O Gosto tem uma frase belíssima. O filme O Gosto, ele fala o seguinte, engraçado, o amor a gente leva conosco. É lindo essa frase dele. O filme não é espírita não, porque tem uns equívocos ali, que não era antidoutrinário ali, né? Que ele se vingou e como é que ele vingando vai ser recebido por espírito de luz. Para, né, gente? Espírito que se vinga não vai ser recebido por espírito de luz. Ele se vingou da morte dele. Mas ele fala uma frase belíssima. O amor a gente leva com a gente, leva conosco. Outro tipo de apego aqui é a rotina. A rotina ela é ótima, gente. Ela equilibra, mas de vez em quando a gente tem que quebrar essa rotina. Sair fora, vai para uma serra. Tem pessoas que ficam ali, não saem, não faz mais nada. Ficam preso. E o que é um processo obsessivo? São monoideias, aquele mesmo pensamento. Tem gente que não faz mais nada. Não quebra aquilo ali. Sai, vai para uma serra, vai para um outro lugar, respira, vê novas pessoas, permita-se um pouco mais. E depois você volta para aquela rotina, para buscar esse equilíbrio. Mas tem pessoas que não conseguem. Por isso que eu coloquei um outro tipo de apego aqui, ao poder. Tem pessoas que não conseguem viver sem poder, esse poder transitório. Está ali o tempo todo querendo se manter no poder, ou em grandes empresas, ou no campo da política partidária. Em diversos setores da sociedade tem gente que não sai do poder. Tem outro briga, se mata. Tem países que nem se mata quando perde o poder. E na realidade a gente vai fazer uma abordagem, né, psicológica disso tudo. O que significa isso? Uma visão profunda, numa visão psicológica profunda. São pessoas que não confiam em si próprio. Confia naquilo que tem. Confia nesse poder temporal. Mas não tem confiança em si mesmo, de quem é você. Quais são suas capacidades, as suas habilidades, independente de você ter, materialmente falando, ou não ter. Um outro tipo de apego, que eu coloquei aqui, companheiros, são as fases. Fases. Tem gente que é apegada à fase. Tomar porre com 60 anos, pelo amor de Deus, gente.
Outro dia me chamaram para ir para uma boate, eu fui, eu cheguei lá, fiquei dançando, aí fiquei assim, ó. Aí fiquei, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Balançava, eu falei, mas isso não me pertence, igualzinho aquele, isso não te pertence mais não, filho. 5 minutos depois eu falei, sabe de uma coisa? Um beijo para vocês todos, e fui embora. Aí não estava vestindo bem. Lógico, não quer dizer que a gente não vai dançar, mas eu fiquei vendo lá pela minha janela, dá para ver o povo do Cabo Folia, às vezes quando eu passo um de 70 anos, 80, mas eu chamo de Claudivânia, lá de mini saia, com aquela perna cheia de coisa, quase caindo. Eu falei, misericórdia, de mini saia. Não, a gente tem que ter bom senso, porque a gente fica apegado a umas fases. Vou ver qual é a do Rio de Janeiro. Tá, meu filho, tu tem 50 anos, tu vai ver o que mais? A gente tem que descobrir novos prazeres, forma de leitura, sabe? Vai fazer um estudo, vai pesquisar. Existe essa forma de felicidade, mas tem pessoas que não saem e vivem um sofrimento muito maior do que a gente imagina. As clínicas estão cheias. Ano que vem estou atendendo, tá, gente? As clínicas estão cheias. Por quê? A pessoa não quer ver, cria um montão de, a gente chama de fugas, subterfúgios psicológicos, para poder manter-se naquela fase. Aí vai para o azulzinho, né? Os homens sabem o que eu estou falando. Aí vai para um montão de coisa. Sabe, um montão de subterfúgio, um montão de mecanismo para poder continuar naquela bagunça. Teu corpo já não está aguentando mais. Teu corpo não suporta, gente. E a pessoa está lá exaurindo, aí entra como suicida. E a gente às vezes não quer que fale isso, mas tem que ser falado. Porque a gente às vezes se utiliza de mecanismos que o corpo não aguenta mais. Infelizmente nós vemos isso até no nosso próprio movimento. Porque está preso a fases, não mudou. Aí vem determinados sofrimentos, determinadas angústias, aí foge para droga, álcool, psicotrópico. O Brasil está sendo um dos países maiores de consumo de psicotrópico. O que é isso? Porque eu tomo, mas só um diazepamzinho, só um Lorax, é só um não sei o quê, e vai. Mas não faz esse mergulho para dentro de você. Eu quero ver você ter peito para se conhecer. Isso eu quero ver. Saber que isso não me pertence mais, já passei por essa fase, não estou legal, isso não está bom. Enfrentar a tua realidade, que eu falo para vocês. O monstro que a gente está enfrentando agora não é do lado de fora, não. É o nosso monstro interior. Eu quero ver você falar assim, isso não dá mais. Quero dizer não. Se ensina ou não, como ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá mais para fazer isso. Tem coisa que não dá mais não, gente. Uma mente quando cresce, jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein. Uma mente quando cresce, jamais volta ao seu tamanho original. Não dá mais quando a gente dilata o nosso campo de percepção, nosso nível de consciência e ficar fazendo coisinhas bobas. Não encarar nossa realidade física, intelectual, material, espiritual. Outra coisa para a gente, está quase terminando, é até 6h10, né? Ou 6 horas. 7. Até outra coisa da peu aqui, gente, é crendice. Crendices. Tem gente ainda pegada, está lá espírita, não sei quantos anos. Eu tenho certeza que se colocar o doutor Bezerra de Menezes, que a gente acende uma vela, se bobear, ainda coloca ele de cabeça para baixo, para poder, sabe, para poder ver se arranja um namorado, um maridozinho ou uma namorada. A gente está preso a um montão de coisinha, crendice, se beija, não tem nada demais não. De vez em quando eu me pego no banheiro, se beijando. Mas assim, a ave agorenta, passar debaixo de escada, um montão de coisa que a gente vai se apegando, a crendice, como ritual. Outro dia uma amiga minha falou assim, você é espírita? Eu falei, sou. Você é espírita, né? Então você pode fazer um trabalhozinho aí para poder amarrar marido? Eu falei, amarrar quem, meu filho? Amarrar marido. Porque acho que meu marido está escapando. Eu falei assim, porque o povo pensa que a gente é macumbeiro, muita gente não sabe. Aí eu falei, então anota aí, minha filha. Aí eu falei para ela, ela pegou, peraí, Jum. Falei, 7 pimenta malagueta, 7 dentes de alho, 7 pimenta do reino, 7 pimenta de cheiro, um pouquinho de pólvora, para reforçar, né? Durante 7 sexta-feira, ela, peraí, Jum, você está falando muito rápido. Eu não estou. Você deixa 7 dias no sereno aquilo ali, minha filha. Bate tudinho. Quando o teu marido estiver dormindo, você passa na boca dele. Se ele não te der um soco, ele te ama muito e nunca vai se separar de você. Ela saiu com a vassoura atrás de mim, né? Eu estou falando sério com você.
Porque tem gente que está ainda presa a um montão de coisa ritual para aprender não sei quem, a céu, inferno, purgatório. Gente, a doutrina espírita veio fazer cair essa falsa concepção de céu, inferno, purgatório. A gente manda apagar a luz do centro espírita de noite, tem gente, mas vão comigo. Aí tem medo de ir sozinha. Então você ainda acredita em céu, inferno, purgatório. A doutrina espírita fez cair, não existe nada disso. São irmãos, esses demônios que eles chamam aí, são irmãos nossos em desequilíbrio, que precisam da nossa ajuda. Se aparecer um espírito aqui, viu? Cheio de pólvora, cheio de fumaça em volta, eu tenho certeza que não fica um. Ninguém vai falar assim, irmãozinho, vem em nome de Jesus. Não fala não. Eu acho que até eu fujo também, tá? Outro tipo de apego aqui, gente, é a vícios, álcool, drogas. Tem gente que consegue se libertar. Ai, eu parei de fumar 3 anos. Você voltou por quê? São apegos profundos. Lá no campo espiritual não tem, no mundo espiritual, gente. Pelo amor de Deus, olha só. Quem diria que ia acontecer um acidente desse? Pode ser qualquer um de nós. Lá no mundo espiritual não tem diazepam, não. Não tem tranquilizantezinho, não. Não tem chazinho, não. Eu vi dizer que até a sopa ela acabou em nosso lar. É. Para os glutões, né, que comem muito, não tem, não. Vou começar a fazer uma educação alimentar. Vou começando, sabe, fazer as modificações. Gente, vícios vai levar para lá e vai virar obsessor. Vão diminuindo. Joana de Ângeles fala que isso é um treino diário, lá no livro Momentos de Iluminação. É um treino diário para a nossa realidade, que é espiritual. Tem gente apegada até centro espírita. Lá o centro é de Seu Gelson. Lá o centro de Seu Gelson. O centro do Marcelo, até hoje ficou com a fama lá dos ceareiros. Aqui agora é do nosso querido amigo Paulo, né? Do Márcio. A gente, e só frequenta aquele centro, não vai para outro centro. Eu sou dos trabalhadores. E não vai em outra casa, não. Se não der tempo em uma casa, vai em outra. Às vezes teve um compromisso naquela semana. Essa semana não deu para ir para o centro espírita porque está preso. Olha que a gente se apega tanto, gente. A gente está preso ao centro espírita. Aí perde a reunião de domingo, não vai para de segunda-feira amanhã, tem a nossa lá, 8 horas. Terça-feira tem outra casa, quarta tem outra, quarta tem aqui, quinta lá tem na Fonte de Luz. A gente às vezes tem compromisso e não vai. Essa semana não deu para mim ir, nem para tomar um passe, né? Porque não deu, por que você não deu? Não foi? Porque eu tive que trabalhar domingo e não vai em outra casa. São apegos que a gente tem. Esses apegos, gente, são apegos conscientes, inconscientes, e a gente tem que estar atento a isso. Que a gente possa, né, assim, fazer uma reflexão profunda sobre tudo isso aqui que foi falado. Porque, como eu falei para vocês, o problema do apego não é que ele seja só consciente, você ter consciência disso não, mas os apegos inconscientes, a mágoa, os ódios, ressentimentos, quanta coisa ruim que nós nos apegamos. E Joana de Ângeles, ela fala que quando nós elaboramos conflitos, ressentimentos, mágoas, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, causando doenças e tumores de várias espécies, especificamente cancerígenos. O momento é chegado para cada um de nós, companheiros. Vamos nos desapegar, fazer uma varredura, sabe? Tudo aquilo que não serve, vamos doar, emprestar, doar para o bazar, e a gente vai ver como que nós vamos respirar melhor, como a gente vai se sentir leve, acordar mais tranquilo, mais sereno e melhor, com a consciência tranquila. E vamos ter paz, porque paz só vamos ter quando tivermos consciência tranquila das nossas atitudes bem feitas. Que a gente possa, na noite de hoje, meus irmãos, fazer uma reflexão profunda acerca de tudo aquilo que foi falado, porque estamos diante do Consolador prometido. E o Consolador prometido vem nos dizer que o sangue resgatou o espírito, mas o espírito tem que resgatar da matéria o homem. O momento é chegado para cada um de nós, a grande noite escura, dá lugar para uma nova aurora, um novo amanhecer. É chegado o momento para a nossa individualidade, momento para cada um de nós fazermos reflexões profundas acerca das nossas deficiências, dos nossos limites, mas também respeitar, companheiros, sabe, os nossos limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, até onde eu não posso. Isso é sabedoria. Isso é autoconhecimento, que a gente às vezes quer dar um passo maior. Não, vamos fazer um processo gradativo, como orienta Joana de Ângeles, processo lento, mas começarmos a darmos os primeiros passos em direção a esse Deus maior que se encontra dentro de cada um de nós. É esse mergulho profundo que nós temos que fazer, porque esses amigos espirituais estão aí. E essa luz sublime do Evangelho, essa luz, essa força maior que chegou lá em Jerusalém,
na presença do próprio Cristo, enviado de Deus, o Messias, foi sufocado pelas pedras da ignorância. Mas essa fonte é fonte de água viva, meus irmãos. E não adiantou, porque ela procurou novos caminhos e foi para Roma. Roma, berço da primeira igreja, a igreja, berço também das primeiras civilizações, o início da igreja na sua forma mais primitiva, o evangelho de forma cristalina, mas esse evangelho associou-se, infelizmente, ao poder que Roma exercia sobre a superfície da Terra, sobre o nosso orbe planetário. Essas pedras, mais uma vez, sufocaram essa fonte de água viva, mas não adiantou, porque essa fonte jorra incessantemente e foi para a França. As primeiras comunicações, mas as pedras da vaidade foram colocadas mais uma vez ali. E essa fonte não para, ela jorra incessantemente. Ela continuou jorrando e veio aqui para o Brasil, chefiado por essa falange de espíritos benevolentes, comandado por Ismael. Oração do mundo, pátria do Evangelho, a missão dos espíritos, a nossa missão é muito maior do que a gente imagina. Não adianta a gente ficar preso, sabe, a dogmas, a rituais, a preconceitos, a coisas pequenas, não. O momento é chegado para cada um de nós. A missão dos espíritas é muito maior do que a gente imagina, mas não é tão difícil assim. Basta a gente mergulhar em determinados momentos nessa fonte de água viva e beber dessa água do Evangelho. Esses espíritos amigos estão aí, nos auxiliando, trazendo para a nossa casa, trazendo para as reuniões, para os seminários, para os congressos, fazendo com que a gente cada vez mais tenha essa força, esse desejo de nos melhorarmos para melhorar o mundo, porque a gente só vai melhorar o mundo quando nós nos melhorarmos. A transformação é nossa, é individual, é de cada um. Seremos exemplo para nossos filhos, nossos vizinhos, amigos. Então, esses amigos espirituais estão aí, às nossas disposições. E a gente tem que agradecer muito a eles, agradecer a Deus, porque gratidão é virtude das grandes almas. E um desses amigos espirituais que vem nos ensinar a agradecer é o espírito Amélia Rodrigues. Essa irmã, amiga, companheira, com essa sensibilidade da mulher. É ela que eu rogo nesse momento para que envolva todos nós, encarnados e desencarnados, nos dando força para fazermos esse mergulho interior. Quando das paragens celestiais ela vem nos dizer: Senhor, eu gostaria de te agradecer. Agradecer por tudo que nos destes, tudo que nos dás, o ar, o pão e a paz. Gostaríamos, Senhor, de agradecer-te a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos vemos o céu, vemos a terra, detemos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos enxergar o nosso amor. Mas, diante de tanta claridade visual, há os que não têm amanhecer, e se debate nas trevas sem hora matinal. Deixa-me por eles orar. Nós sabemos que um dia, depois dessa vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, as melodias dos ventos nos ramos do salgueiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvido que escuta a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, a melodia dos imortais, que ouvidas não se esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelo surdo pedir, eu sei que, depois dessa vida, na outra lida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que fala de ternura, pela voz que liberta o homem da amargura. Obrigado pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina, pela voz que nos traz consolação. Mas, diante de tanta melodia, recordo aqueles que padecem de afasia, os que não podem cantar de noite nem falar de dia, deixa-me por eles orar. Um dia também poderão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que cuidam das feridas, as misérias da vida, pelas mãos que lavam leis, que firmam decretos, que escrevem poemas de amor, mãos que escrevem cartas, mãos que abraçam, psicografam, mas, sobretudo, pelas mãos que no seio abrigam os filhinhos de corpo alheio. E pelos meus pés que me levam a andar, obrigado, Senhor, porque posso caminhar diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, olhando aqueles que jazem num leito de dor.
os paralíticos, aleijados, amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Muito obrigado, Senhor, por essa reencarnação, porque um dia eles andarão. Enfim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu palácio, meu lar de amor, meu amor. Quem pode viver sem o amor? Seja amor de um homem, de uma mulher, de um amigo, de um irmão, de um aperto de mão, até de um cão. Quem suporta a solidão? Mas se não tiver ninguém, nem um amigo para as minhas mãos estreitar, nem uma cama para deitar, nem um lar, deixa-me dizer, Senhor, que eu tenho a Ti, que é uma vida, que é nobre e colorida. Deixa-me dizer, Senhor, que eu creio em Ti, dar graças porque nasci. Muito obrigado, Jesus, por essa crença de todo o meu coração, a essa casa que me recebe, a todos aqui presentes. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos então, meus irmãos, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Lembrando de Gandhi, quando ele nos disse que a prece é a respiração da alma. Permitamos, irmãos e irmãs, que nossas almas possam respirar. Aqui estamos, Pai amado. Aqui estamos, nosso Senhor Jesus Cristo. Relembrando, Senhor, nessa capacidade nossa de feedback, dos primeiros primitivos cristãos, onde o cristianismo era ali, passado dentro das catacumbas, com chamas bruxuleantes, e o medo e o terror faziam parte daqueles que professavam a tua fé. Mas hoje não, Pai. Hoje nós podemos dizer, somos espíritas e mais, somos cristãos. Mas ainda, Senhor, muitos de nós, fazendo esse mergulho profundo nas nossas próprias consciências, nos vemos aprisionados ao medo, ao orgulho, à vaidade, à luxúria, apegos a bens materiais, a ódios, mágoas, ressentimentos, fazendo com que o nosso perispírito cada vez mais pese, impedindo-nos de volitar às alturas onde se encontram as grandes consciências. Mas hoje, Senhor, com esses conhecimentos trazidos para a nossa reflexão, é em súplica que te pedimos, permitai, Jesus, que tuas mãos amorosas e amigas, que os bondosos espíritos de luz, a falange do Espírito de verdade, nossos mentores amigos, guias espirituais, possam nos resgatar, Senhor, nos dando força para abrirmos essas algemas que nos prende ainda a um mundo de provas e expiações. Que esse sol bendito da regeneração, Jesus, que inicia-se apontando no horizonte de nossas consciências, possa vislumbrar nossa visão espiritual, dando-nos a força de vontade de prosseguirmos na trilha do bem, da luz, amando cada vez mais, Senhor, respeitando, dividindo e compartilhando, exemplificando o Teu Evangelho como verdadeiras cartas vivas na implantação do Reino de Deus, aqui na Terra ou no mundo espiritual.
Que em teu santo nome, Jesus, em nome de Deus, nossos lares possam ser envolvidos, nossos familiares, nosso orbe planetário, Senhor, porque Tu sois o grande timoneiro desse barco chamado Terra. E é em Teu santo nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos benfeitores amigos, nosso querido mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e dessa pleiade de trabalhadores de Jesus, que nos despedimos, rogando a sua santa paz.